Boa noite, queridos amigos do Facebook e inscritos no YouTube. É simplesmente maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus através dessas plataformas. A mensagem de hoje está presente no livro de Romanos, capítulo 8, e tem como fundamento a noção de condenação e absolvição. Vejamos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estar em Cristo significa sentir-se absolvido. Essa absolvição é o efeito mais evidente, mais explícito, mais claro da morte expiatória de Cristo em favor da Igreja eleita. Não há nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? O versículo 2 especifica a razão maior dessa realidade. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos o resultado de uma liberdade garantida por Cristo na cruz. O versículo 2 diz que em Cristo eu me sinto liberto da lei do pecado e da morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito a que Deus se refere é Cristo. Cristo garante a vida eterna e Ele tem em sua essência a vida eterna. Ele é a vida eterna. E o fato de Jesus ser a vida eterna traz essa constatação para o cristão. O cristão imita a Jesus Cristo. E ao imitar a Jesus, a lei do Espírito de vida passa a dominar a essência desse ser que decide imitar a Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida, ela rege o comportamento desse ser, desse indivíduo, que decidiu não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito tem essa lei cravada no seu ser, na sua essência. A lei do Espírito de vida, ela simplesmente te conduz a caminhos de justificação, a caminhos de santificação, caminhos que são percorridos e são o resultado da intervenção de Cristo. Quando o versículo 2 diz que a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, é essa constatação que o cristão tem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte que seria o destino de toda a raça humana, ela é experimentada, ela é vivenciada por Cristo. Cristo vem a essa terra trazer essa realidade para todos aqueles que creem. Aqueles que não andam segundo a carne estarão percorrendo um outro caminho, estar em conformidade com o Espírito. O Espírito aqui é escrito com letra maiúscula. Simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo de Cristo passa a conduzir esse indivíduo pelos caminhos de Deus. E ele passa a ser regido, a ser subordinado, a ser dominado por esse Espírito de vida. O Espírito de vida garantido por Cristo, porque esse Espírito é o de Cristo. O Espírito de Cristo habitando em nós nos capacita a dizer não a essa tendência humana em fazer a vontade da carne.
Fazer a vontade da carne tem como efeito a morte eterna. Essa é a lei do pecado e da morte. Traz a noção de causa e efeito, traz a noção de causa e consequência. Todas as pessoas que decidem viver uma vida dissoluta, uma vida distante de Deus, ela tem como marca fundamental de sua vivência o sentido da condenação. Quem não está em Cristo está condenado. Quem está em Cristo está absolvido, recebe o perdão dos pecados, recebe a remissão dos pecados. Essa é uma garantia vinda da morte expiatória de Jesus na cruz. O versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Qual foi o objetivo de Deus? O versículo 4 apresenta essa finalidade, esse objetivo de Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é colocar em prática todas as proibições da lei. Nós conhecemos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles estão ali apresentados para que a raça humana perceba que longe de Deus, estando nessa condição de condenado, ele nunca irá cumprir esses 10 mandamentos. O versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Quem torna a lei enferma, quem demonstra que nós somos desobedientes à lei, é a carne, é o nosso corpo, é a velha natureza que mostra que nós queremos um distanciamento de Deus. Todas as pessoas que vivem longe de Deus, elas têm a constatação, elas sentem que estão condenadas, porque a carne, ela prova isso. Quando você diz sim ao pecado e diz não a Deus, você acaba adoecendo ainda mais a lei. O versículo 3 diz que o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. É impossível que a lei justifique o ser humano. A lei não pode justificar o ser humano. Ela serve como fundamento. A essência, o caráter, a personalidade caída do ser humano. Ela mostra os efeitos de uma vida pautada na satisfação da carne. Os 10 mandamentos: não cobiçarás, não matarás, não terás outros deuses além de mim, são regras, são princípios que foram quebrados 100%. Toda a lei, todos os 10 mandamentos foram quebrados, são quebrados e serão quebrados. Porque longe de Deus nós estamos condenados. A lei, ela traz condenação. Por isso que a lei não pode servir de meio para justificação. Porque só há um ser que pode nos justificar, que é Jesus Cristo. E se a carne torna a lei enferma, é ela a causadora desse caráter doentio da lei. Olha o que Deus faz. Ele usa a própria carne, já que a carne, ela mostra que nós somos desobedientes, e a lei acaba servindo de mural, ela serve como um documento que mostra quem nós somos e que mostra a necessidade que nós temos de um Salvador, que é
Jesus Cristo. É um grande mural que é apresentado diante da raça humana para que ele perceba que os preceitos ali presentes, eles não podem ser obedecidos quando nós nos distanciamos de Jesus Cristo. E Deus, ao observar isso, o caráter enfermo da lei, olha o que ele decide. Envia o seu filho, está no versículo 3 do capítulo 8 de Romanos, envia o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Já que a carne torna a lei impossível de justificar o ser humano, olha o que Deus faz. Envia o seu filho se torna homem na terra e através dessa condição humana ao qual Jesus vivenciou, olha o que Deus faz. Ele envia o seu filho, ele se torna semelhante a nós, a raça humana, e através do pecado ele condena o pecado na carne. É preciso frisar, é preciso esclarecer que o pecado aqui ao qual Paulo se refere não é o pecado cometido por Jesus. Jesus não cometeu nenhum pecado, ele foi perfeito, ele cumpriu toda a lei. E através da carne de Cristo, olha o que aconteceu. A lei foi cumprida, porque Cristo é perfeito. Cristo veio a essa terra e por ser um ser celestial, filho de Deus, ele foi capaz de cumprir toda a lei. Ele teve que se tornar homem para provar essa condição, para provar esse status de filho de Deus, de ser perfeito. Pelo pecado, o pecado aqui são os pecados da raça humana. São as falhas, são os erros, são os descumprimentos. São os descumprimentos da lei que são evidenciados pelo ser humano. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Através da morte expiatória de Cristo, olha o efeito. O pecado foi condenado na carne. O pecado é essa condição do ser humano de dizer não a Deus, de fazer aquilo que o desagrada. Deus deixa bem claro em sua palavra que o pecado causa divisão entre Deus e o homem. E Cristo vem romper essa barreira, essa divisão. O pecado que se torna uma barreira entre Deus e o homem, ele é condenado na carne de Cristo. Todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados são lavados e perdoados em Cristo Jesus. A noção de absolvição é essa. Cristo é o nosso agente. É Ele que aparece como ser substituto. É Ele que morre em nosso lugar e Ele simplesmente condena o pecado na carne. O pecado, o status atual dele e futuro é condenado. E se o pecado está condenado e se eu vivo em pecado, eu também serei condenado. Essa é a questão. Se o pecado foi condenado na cruz com a morte expiatória de Cristo, e se eu sou um seguidor do pecado, se eu digo não constantemente a Deus, eu acabo me tornando um seguidor do pecado. E o seguidor do pecado receberá a mesma recompensa, sofrerá o mesmo efeito, que é a condenação. É o que está escrito no versículo 3, bem no final do capítulo 8 de Romanos. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, os pecados que Jesus experimentou foram os nossos. Ele não cometeu falhas. Ele não cometeu falhas que o levaram a experimentar a morte dele. A morte que Jesus experimentou foi a nossa morte. Ele serviu como propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar.
ele ficou abarrotado de pecados. Pecados transbordaram do ser de Cristo. E como os pecados transbordaram do ser de Cristo, pecados que nós cometemos, olha o que aconteceu. Ele condenou o pecado na carne, porque ele morreu na cruz. E se ele já experimentou a morte, nós já não vamos experimentá-la, porque Cristo já morreu em meu lugar. Ele já experimentou a morte que nós iríamos experimentar. Essa é a verdade que liberta os nossos dias. Essa é a liberdade que me torna livre da lei do pecado e da morte. É essa a condição do ser humano. O ser humano, distante de Deus, ele está alicerçado na lei do pecado e da morte. Se eu peco, eu me distancio de Deus. Mas existe um caminho para essa proximidade, para que eu seja perdoado por Deus, para que eu seja absolvido por Deus, que é Jesus Cristo. Foi Cristo que condenou o pecado em sua própria carne. Aleluia! Glória a Deus! Que libertador saber que o pecado já está condenado. Eu não vou mais dar credibilidade ao pecado, porque a Bíblia diz no versículo 3 de Romanos capítulo 8 que o pecado já foi condenado. O pecado já foi condenado. Essa é uma razão suficiente para hoje nós afirmarmos com convicção de que nós não estamos mais andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ao crer em Jesus, eu ando segundo o Espírito. Eu estou em conformidade com as ações que são promovidas dentro de mim a partir da presença do Espírito Santo de Jesus. É o Espírito Santo de Jesus que me capacita a dizer sim para Deus e dizer não para o pecado. Diga não para o pecado. Diga: pecado, você já está condenado. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 3, pecado, você já está condenado. Você foi condenado na cruz, na morte expiatória de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram lançados no ser perfeito, em Cristo. E Ele experimentou a morte, não a morte dele, mas Ele experimentou a nossa morte. Ele nos livrou da condenação eterna. Foi Ele quem nos absolveu. A absolvição que nós temos hoje, ela é presente. Por isso que o versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há. As palavras agora e há demonstram a condição atual do cristão. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se nós não estivermos em Cristo, nós estamos condenados. São esses dois caminhos. Estar em Cristo garante a absolvição. O que é a absolvição? Ser perdoado, ser aceito novamente, não receber a pena por um crime que você tenha cometido. E o maior crime que nós cometemos é dizer não a Deus. Nós não podemos fazer isso, porque nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. Quando a tentação vier, nós temos o selo, o Espírito Santo dentro de nós para nos convencer de que aquele caminho não pode ser percorrido por quem se diz cristão. É um caminho que nos conduzirá à tristeza, à decepção, à frustração e, consequentemente, à condenação. Vamos dizer não a qualquer caminho, a qualquer trajeto que roube essa verdade de nós. Em Cristo nós somos absolvidos, nós nos tornamos agradáveis diante de Deus. Olha o que o versículo 4 diz: foi necessário que Deus enviasse o seu Filho, ele se tornasse carne, ser humano como nós, para experimentar esse dilema que o ser humano vivencia. Ser tentado, receber o convite constante do pecado.
E Jesus vem a essa terra ser tentado assim como nós, experimentar essa condição humana que é estar na carne, experimentar essa condição caída, essa velha natureza, esse homem nato, esse homem que perdeu a glória de Deus. E Cristo vem glorioso, perfeito, experimentar um pouco a condição humana, o ser humano. E ele se torna carne para mostrar que, da mesma forma que a carne torna a lei doente, a carne pode tornar o ser humano apto a obedecer aos preceitos de Deus. Quem nos torna aptos a obedecer a Deus é Cristo. Foi a carne de Cristo que foi dilacerada. Cristo foi cuspido, Cristo foi humilhado e ele sofreu tudo isso calado, porque ele sabia o efeito da morte dele, expiatória. Ele sabia as consequências desde o princípio. Ele sabia dos efeitos do cumprimento da missão que Deus estabeleceu para ele. Por isso que ele sofreu calado, porque hoje essa mensagem dele, ela perpassa o tempo, perpassa as fronteiras, e essa mensagem chega a nós clara, explícita, de que em Cristo Jesus eu me torno apto a obedecer aos 10 mandamentos. É em Cristo Jesus que eu sinto o poder necessário, que eu tenho o poder necessário para me sentir absolvido. Por que me sentir absolvido? Porque eu estarei cumprindo aquilo que Deus requer de mim. Deus requer de mim obediência. E obedecer a Deus é estar em Cristo. Estar em Cristo me leva a obedecer a Deus. Quando o versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é a justiça da lei? A Bíblia diz, mais uma vez eu vou repetir, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A lei diz: se você pecar, você vai morrer. É o resultado dessa escolha. E Cristo vem mostrar que Ele é perfeito, que Ele cumpriu a lei. E a justiça da lei, ao ser cumprida por Cristo, ela passa a ser cumprida por nós. Ela é cumprida em nós. Porque a morte, ela foi o resultado, a morte de Cristo foi o resultado dos nossos pecados. A morte de Cristo foi o efeito do distanciamento do homem em relação a Deus. E a morte que Cristo experimentou, ela perpassa a realidade do tempo e invade os nossos dias. Ela invade os nossos dias. Porque Cristo morreu em nosso lugar. A justiça da lei, que é o salário do pecado, é a morte que Cristo experimentou foi a nossa morte. E hoje nós sentimos a morte de Cristo em nós. Porque se Cristo morreu, nós também morremos. A Bíblia diz isso. Se Cristo morreu, o cristão também está morto. Ele experimenta a morte. Não no nível que Jesus experimentou, mas ele experimenta a ideia de renúncia, a ideia de sempre, de a todo tempo estar em sintonia com a palavra de Deus, de dizer não à carne, mas viver segundo o Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, nós percebemos o que é a lei. No versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
Essa é a justiça da lei, tornar o descumpridor, tornar o desobediente a ela maldito. Nada mais claro do que isso. Quem não permanece na lei de Deus se torna maldito por não cumpri-la. E estando longe de Cristo, nós não cumpriremos os mandamentos, nós não cumpriremos. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O que é o contrário disso? Bendito todo aquele que permanecer em todas as coisas. Essa é a justiça da lei. Bendito o que cumpre e maldito o que descumpre. E Cristo cumpriu. E o fato de Jesus ter cumprido toda a lei, a fé em Jesus, me capacita a cumprir toda a lei. Deus passa a me ver como um cumpridor da lei, porque eu tenho Jesus em mim. Eu imito a Jesus Cristo, eu tenho fé nele. Então, essa não deve ser a sua condição de maldito, de condenado. Porque todas as pessoas que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, todas as pessoas são malditas. Essas pessoas são malditas porque elas sozinhas não poderão ser absolvidas. Ninguém nunca será absolvido diante de Deus sozinho, com o seu próprio pecado, com a sua carga de pecados. É a justiça de Cristo que me torna justo aos olhos de Deus. No mesmo capítulo 3 de Gálatas, lá no versículo 24, nós temos mais uma noção clara do que é a justiça da lei. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Olha a essência da justiça da lei. A lei simplesmente mostra o nosso caráter de injusto. A lei mostra o nosso caráter longe de Deus. Nós somos vistos como injustos, como pecadores. E a lei vem servir de fundamento para nos conduzir a Cristo. Olhar para os 10 mandamentos é sinônimo de condução. Nós somos conduzidos, nós somos levados, influenciados a percorrer o único caminho que traz a vida eterna, o único caminho que é a vida eterna, que é Jesus Cristo. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade da lei? Por que Deus nos dá a lei, nos deu a lei? Está escrito aqui no versículo 24, para que pela fé fôssemos justificados, para que pela fé em Jesus Cristo nós fôssemos justificados. É a lei que nos conduz a Cristo. Essa é a justiça da lei. A justiça da lei, como está escrito aqui, voltando para Romanos 8, para que ela se cumpra em nós, nós precisamos estar abarrotados da justiça de Cristo. Somente alicerçados, fundamentados na justiça de Cristo, é que nós somos agradáveis, é que nós satisfazemos a vontade de Deus. O versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Nós temos dentro da nossa essência, do nosso ser, o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é resultado da nossa fé em Jesus Cristo. Nós nos sentimos cumpridores da lei porque Cristo vive em nós. O Espírito de Cristo nos capacita a dizer não. É um processo de santificação que é resultado dessa intervenção divina. O processo de santificação é o resultado de uma fé manifestada em Cristo.
Porque o caminho para ser santificado é a verdade de Deus. Então, se você não passa tempo com a palavra de Deus, você não estará sendo santificado. Não são os atrativos do mundo, da vida, que irão nos santificar. É a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Cristo. Ele é a palavra da verdade. É Ele, é o discurso dele. E a fé que eu tenho nas palavras de Cristo transformam o meu ser. Me santifica. O discurso de Cristo me santifica. E quando você se sente santificado, você não anda mais segundo a carne. Você não se inclina mais para as coisas da carne. Porque se inclinar para as coisas da carne, Gálatas 5, quem depois quiser ler, a partir do versículo 22, se eu não me engano, traz os frutos da carne e os frutos do Espírito. Aqui no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16, tem-se aqui uma descrição do que é andar em espírito e do que é andar na carne. Nós temos aqui a exposição, a descrição dos comportamentos que são adotados por aqueles que andam segundo a carne e por aqueles que andam segundo o Espírito. Depois leia, a partir do versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, há a exposição, a explanação clara de quais atitudes e quais comportamentos que demonstrarão se eu como cristão, se você que não é cristão, está vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito. Porque a inclinação para as coisas da carne, elas conduzem esse ser humano, esse indivíduo para a condenação. Porque quem está na carne não está em Cristo. Quem está em Cristo não está na carne. É esse movimento. Mas os que são segundo o Espírito, eles são inclinados para as coisas do Espírito. Você sentirá prazer em estar andando em Espírito quando você aceitar a Jesus Cristo. Porque estar em Jesus Cristo te capacita a ser inclinado para as coisas do Espírito. Os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, coisas boas, coisas que nascem desse aperfeiçoamento do Espírito Santo dentro de nós. Não é mérito nosso. Qualquer atitude de justiça, qualquer bem-aventurança que você venha praticar, qualquer comportamento visto como justo, ele é resultado da morada, de ser habitado pelo Espírito Santo, de ser morada do Espírito Santo. Por isso que o versículo 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E eu pergunto a você, eu me pergunto todos os dias, eu estou me inclinando para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Se eu estou em Jesus, eu estarei sendo inclinado para as coisas do Espírito. Porque se eu estou em Jesus, se eu tenho fé em Jesus, eu sou batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em mim. E eu terei como consequência a vida e a paz. Muitas pessoas não sentem paz e não tem mais um sentido na vida porque elas têm andado na carne. Está bem claro aqui no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se muitas pessoas vivenciam a ideia de morte, se muitas pessoas estão atreladas à vida, houve aqui uma interrupção, perdão. Se muitas pessoas perderam ou perdem o sentido da vida, é porque elas estão alimentando a carne. Elas estão inclinadas para as coisas da carne. E estar inclinado para as coisas da carne tem um efeito que está escrito aqui no versículo 6. A inclinação da carne é morte. Porém, a inclinação do Espírito é vida e paz.
Amém, aleluia. Esteja inclinado para o Espírito. E você terá como recompensa, como efeito, como constatação, vida e paz. Mas se você diz não a Deus, se você se inclina às coisas da carne, você sente a morte espiritual invadindo o seu ser. Porque você está inclinado para a carne. O Espírito Santo de Cristo não está dentro de você. E o fato do Espírito Santo não estar dentro de você te conduzirá à morte. Talvez não a morte física nesse exato momento. Você não irá para o cemitério. A questão aqui é a morte espiritual. A pior morte não é a morte física, é a morte espiritual, que é resultado de não ser habitado pelo Espírito Santo. Todas as pessoas que não são habitadas pelo Espírito Santo, elas experimentam a morte. Se não é a morte física, é a morte espiritual. E a morte espiritual, ela rouba os nossos dias. Ela rouba a alegria de viver. Ela rouba a satisfação da vida. Porque você está inclinado para as coisas da carne. E estar inclinado para as coisas da carne nos afasta de Deus, ou afasta de Deus. E longe de Deus você morre. Longe de Deus você morre. Perto de Deus você vive. E estar perto de Deus é viver em harmonia com Cristo, é imitar a Jesus Cristo. No versículo 7 está escrito: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Estar inclinado para a carne, além de gerar morte na sua vida, na minha vida, traz uma outra condição. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Se nós decidimos viver longe de Deus, satisfazendo aos desejos da carne, nós percebemos o quê? Que nos tornamos inimigos de Deus. O caráter nosso, de quem está longe de Deus, é inimizade. E eu tenho certeza que se o ser humano vive inimigo de Deus, ele não é feliz. Por mais que ele experimente satisfações, gozos, contentamentos aqui na terra, eles serão momentâneos. Eles são momentâneos. Porque a paz e o amor que nós precisamos, a paz, a vida, o amor, a esperança, é resultado da inclinação para o Espírito. Porque a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Porque a carne nunca vai se sujeitar à lei de Deus. A carne, ela percorre um outro caminho. A carne, ela não quer estar subordinada, dependente de Deus. São caminhos opostos. Carne e espírito percorrem caminhos distintos, caminhos contraditórios. Que são caminhos que conduzirão você a um destino diferente. Quando você se inclina para as coisas da carne, você tem como recompensa a morte. E quando você se sujeita à lei de Deus, quando você vive em espírito, você tem como recompensa viver, descobrir o propósito da vida, descobrir quem você é, a sua identidade, de onde você veio, o que você deve fazer e para onde você vai. Se inclinar para o Espírito traz essas realidades para o cristão. A carne nunca vai se sujeitar à lei de Deus, porque a carne diz não a Deus. A carne cobiça, a carne adultera, a carne cria deuses estranhos. É isso que a carne faz, é isso que o caráter de condenação do ser humano faz. Nos afasta de Deus, nos torna desobedientes, nos torna teimosos. Endurece os nossos corações. Andar na carne tem o poder de endurecer o seu coração, o meu coração.
porque você simplesmente estará atrelado ao aspecto material e terreno, à satisfação hedonista, hedonismo, prazer a todo custo. E será um prazer que te ilude, porque o resultado da satisfação da carne é a morte eterna, é o distanciamento de Deus. E estar diante de Deus faz com que você perca o sentido da vida. Faz com que os seus dias se tornem tenebrosos, os seus dias se tornem cinzas, porque você não está na luz que é Cristo, você está na escuridão quando você decide viver satisfazendo o desejo da carne. E o versículo 7 traz essa constatação: nos tornamos inimigos de Deus quando nós nos inclinamos para a carne, porque a carne nunca estará em uma posição de subordinação, em relação a Deus. E nem em verdade o pode ser. Ela nunca estará sujeita a Deus, porque a carne percorre o caminho oposto ao caminho de Deus. No versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agrade a Deus, não agrade a carne, porque agradar a carne o distanciará de Deus. Você sentirá essa distância, você sentirá esse afastamento do Criador. Porque quando você está na carne, você, ao mesmo tempo que está agradando ela, você está desagradando a Deus. Você está desagradando o Criador de todas as coisas. Você está desagradando aquele que nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para permitir que hoje nós agradássemos a Ele. É através de Cristo, é vivendo em Espírito que nós agradamos a Deus. Não queira agradar a Deus longe de Cristo. É perto de Cristo, é colado em Cristo, é fazer de Cristo o adesivo da sua essência, do seu ser. Você está adesivado por Cristo, e estar adesivado por Cristo o leva a agradar a Deus, porque Cristo agradou a Deus. E se eu estou em Cristo, eu me sinto apto a agradar a Deus. É uma constatação, é uma evidência explícita. Você percebe, quando você está em Cristo, você percebe essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento, que vai invadindo os seus dias, vai invadindo a sua mente e faz você comprovar que você é luz, que você tem a luz de Cristo morando em você, dentro de você. O versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu faço essa pergunta a você e faço a mim mesmo. Nós temos sido habitados pelo Espírito de Deus? Nós sentimos o Espírito de Deus? Você quer saber como? Você quer descobrir, né, a prova mais clara, né, que evidencia se nós estamos sendo habitados, se o Espírito de Deus habita em nós? É simples constatar. É olhar para as suas práticas, é olhar para os seus comportamentos. Você tem amado, você tem perdoado, você tem vivido o melhor de Deus, você tem vivido o sobrenatural de Deus, você tem percebido a mudança de mente invadindo os seus dias, invadido a sua família, o seu trabalho. Você tem percebido isso? Você tem percebido o dizer não à carne e o dizer não a Deus, ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos convence.
Mas eu só tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando eu aceito a Jesus Cristo. O versículo 9 termina dizendo: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu só me torno posse de Deus, eu sou propriedade de Deus, se eu percebo que o meu ser é habitado pelo Espírito dele. E ser habitado por Deus me levará a agir na contramão do mundo. Eu estarei agindo não em conformidade com a carne, com os comportamentos seculares, mundanos, que nós percebemos claramente sendo adotados. Nós percebemos, mas não cabe a nós julgar. Cabe a nós fazer uma autorreflexão. Eu sou realmente habitado pelo Espírito de Deus, como está no versículo 9? Porque se eu não tiver o Espírito de Deus habitando em mim, eu não sou dele. E não ser de Deus rouba o sentido da vida. Não ser de Deus, não imitar a Deus através da imitação de Cristo, através de uma postura de estar sempre imitando a Cristo, me afasta de Deus. Porque Jesus veio revelar quem é Deus, Jesus veio revelar o caráter de Deus. E quando eu imito a Cristo, eu satisfaço a Deus. Eu estou em consonância com o caráter de Deus, com a essência de Deus. Deus é luz, Deus é luz. E o Espírito Santo de Cristo, o Espírito de Deus, acende a chama do meu ser. Eu percebo essa luz dentro de mim, me capacitando, me levando ao arrependimento e me convertendo. Porque a conversão é mudança. A conversão já está dizendo: eu estou andando por esse caminho longe de Deus, me sentindo condenado, mas eu resolvo fazer a conversão. Eu vou seguir o caminho da paz, eu vou seguir o caminho da santificação, o caminho do aperfeiçoamento. E esse caminho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, a marca de que você pertence a Deus, de que você é propriedade de Deus, de que você é posse de Deus, é a fé em Jesus Cristo. A fé que te leva a praticar as obras da lei. A fé que te leva a se tornar obediente é Cristo, é a fé em Cristo, porque a fé sem obras é morta. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E quando o Espírito de Deus habita em mim, eu me torno praticante da palavra, eu me torno posse de Deus. E como posse de Deus, eu estou unido a Ele, eu estou subordinado a Deus. E estar dependente de Deus me leva a satisfazê-lo. Ele olha para mim e vê a justiça de Cristo em mim, vê que eu estou sendo habitado pelo Espírito Santo de Cristo e Ele me aceita. Porque eu decidi viver em consonância com o Espírito Santo de Cristo. Eu ouço a voz do Espírito Santo e eu simplesmente decido ser dependente dessa voz, agir em conformidade com essa voz. Não há nada melhor do que nós sabermos que somos habitados pelo Espírito de Deus. Isso nos torna posse de Deus. Isso nos torna propriedade de Deus. O versículo 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Nós percebemos essa mortificação. Nós percebemos que a presença de Cristo em nós nos mortifica, traz mortificação, nos assalta, nos rouba tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos torna inimigos de Deus.
É a presença de Cristo que faz isso, que sequestra, que nos aperfeiçoa, que vai nos modificando. A obra é dele. Quando você decide não adulterar, não cobiçar as coisas alheias, quando você decide não ter a questão da adoração a outros deuses, quando você não idolatra mais as coisas desse mundo, é o sinal de que você está sendo sequestrado, de que a sua velha natureza está sendo mortificada. E é a presença de Cristo que mortifica a velha natureza. É a presença de Cristo que nos faz recuperar a glória perdida. Porque longe de Deus nós estamos condenados. Nós não estamos glorificados. A glória é perceptível em nossas vidas quando nós percebemos que nós somos casa espiritual. Nós somos casa do Espírito Santo. E ser casa é o que nós precisamos todos os dias. Eu sou casa de Cristo, eu sou habitado por Cristo. E ser habitado por Cristo traz uma mortificação, porque o pecado, ele gera morte. O pecado que eu carrego, o pecado que eu cometi, o pecado que eu estou cometendo, o pecado que eu irei cometer já foi pago. E se o pecado já foi pago, ele já está condenado, como nós observamos lá no versículo 3 do capítulo 8 de Romanos. O pecado já está condenado. E o fato do pecado estar condenado, ele gera mortificação da velha natureza. Eu sinto a mortificação do meu eu. Eu enterro a mim mesmo. É o resultado da obra salvífica de Cristo. Pelo pecado, Cristo condenou o pecado na carne. O pecado já está condenado. E a tendência é que eu morra, porque o pecado já não tem mais poder sobre mim. Quando a carne sofre, o pecado perde o seu poder. Eu não sou mais inclinado para as coisas da carne, mas a inclinação, essa ausência de inclinação para as coisas da carne não é mérito meu. Foi Cristo que garantiu isso. Cristo garantiu esse caráter para o pecado. Ele está condenado. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Porque Cristo garantiu isso. Foi Cristo que garantiu esse estado do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre mim, porque eu estou andando em Espírito. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, de Cristo. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Ao mesmo tempo que eu sinto a mortificação do meu eu, que o meu corpo não quer mais viver no pecado, que os meus membros não são mais usados como instrumentos de justiça. Ao mesmo tempo que eu percebo essa realidade, eu percebo o Espírito Santo que traz vida. Traz vida. Cristo traz vida, porque Ele é justo. E a justiça dele é transferida para mim. É simplesmente imaginar Cristo vivendo dentro de você. E Cristo é justo e o torna justo. Você só se torna justo aos olhos de Deus quando você decide abrir as portas do seu coração, as portas do seu ser e dizer: Cristo, viva dentro de mim. E Cristo vivendo dentro de você, dentro de mim, me capacita a ser justo. Me capacita a se tornar agradável aos olhos de Deus. É isso que está escrito aqui.
no versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O salário do pecado é a morte, e Cristo já morreu em meu lugar. E se Cristo morreu, eu morri com ele. E se Cristo ressuscitou, eu ressuscitarei. É uma noção de causa e efeito. Cristo é a causa de todas as bênçãos que o cristão experimenta. A morte de Cristo foi a minha morte. A ressurreição de Cristo será a minha ressurreição. Porque o mesmo Espírito, como está escrito aqui no versículo 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, glória a Deus. Cristo já trouxe as garantias fundamentais para que nós descobramos dia após dia o sentido da vida, o propósito da vida. Porque se o Espírito daquele, de Deus, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, Deus foi o autor da ressurreição de Cristo. E Deus será o autor da ressurreição do cristão. Entendam, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela traz essa libertação. Quem está dizendo isso nesse exato momento não sou eu, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te diz, você tem solução. Porque as garantias fundamentais para a descoberta do sentido da vida, para a descoberta do sentido da vida, para a descoberta de quem somos, reside em Cristo. Cristo garantiu a morte que nós iríamos vivenciar, todas as trevas, todo o cenário caótico que estava destinado para o velho homem, para o homem longe de Deus. Cristo experimentou e Ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que Deus aceitou a sua expiação, a sua morte expiatória. A morte expiatória de Cristo traz vida. Porque se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em mim, Ele me ressuscitará. Ele me ressuscitará. E a ressurreição já começa aqui na terra. Eu me sinto ressuscitado todos os dias, porque eu estava morto nos meus próprios pecados. Eu não tinha solução, mas eu descobri solução. Eu descobri a solução quando eu percebi que a fé em Cristo me capacitaria a ser ressuscitado todos os dias. Você tem sido ressuscitado todos os dias, porque a ressurreição, ela é real. Ela é algo futuro, mas é algo presente. Ontem, passado também, porque ontem eu me senti ressuscitado. E hoje eu me sinto mais ressuscitado ainda, porque é o Espírito de Deus que vive dentro de mim. E esse Espírito ressuscitou a Cristo, e Ele vai me ressuscitar também. É esse Espírito que vivifica os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Se tu estás se sentindo fraco, longe de Deus, é porque você tem se inclinado para as coisas da carne. Porque quando você se inclina para as coisas do Espírito, você recebe vida. Você recebe vida.
e você não se sente mais condenado. Você recebe a absolvição. Você se sente absolvido. A pena que o seu pecado, que a carga de pecados que eu carregava, ela não é mais depositada em mim. Porque a pena para o pecado é a morte. E Cristo já experimentou a minha morte. E se Cristo experimentou a minha morte, eu não morrerei mais. Eu estou vivo para glorificar o nome dEle. Através da imitação, através da renúncia à minha própria vida e a imitação de Jesus Cristo. Eu imito a Jesus Cristo e não estou mais morto, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Por que estou morto para o pecado? Porque eu fui absolvido. O perdão pelos meus pecados, dos meus pecados, foi garantido por Cristo. Eu me sinto absolvido, eu me sinto perdoado. E se sentir perdoado vivifica a nossa vida. O nosso corpo mortal é uma realidade, nós morreremos, nós experimentaremos a morte física, mas a vida espiritual é a nossa realidade, é a realidade dos nossos dias. Cristo traz a vida, Cristo traz o sentido para a nossa existência, porque o Espírito de Deus habita em nós. E o Espírito de Deus habitando em nós traz o status único e verdadeiro para o cristão. Você está absolvido. Tu podes ter certeza que quando você partir dessa vida para outra, você se encontrará com o autor da sua salvação, que é Jesus Cristo. Porque ao chegar diante de Cristo, Ele dirá: você teve fé em mim. Você recebeu a absolvição que foi de minha autoria. Cristo dirá isso para você. Você recebeu a absolvição. Você recebeu o perdão pelos seus pecados, porque você acreditou em mim, porque você permitiu que a minha presença conduzisse a sua vida. Como efeito, você viveu na terra não condenado, mas absolvido. Você viveu uma vida ressurreta. Você viveu uma vida com toda a sua carga de emoções, de sentidos. A sua vida teve valor. Você deixou o legado na terra de renúncia à própria vida por amor a mim. Por amor a mim, Jesus Cristo, você fez isso. E você experimentou todos os dias a ausência de condenação e viveu a absolvição. Porque em Cristo, porque em mim, você foi absolvido. E se você hoje está aqui no céu comigo, no paraíso, desfrutando da vida eterna, é porque você aceitou a obra salvífica que foi realizada por mim. Essas são as palavras de Cristo para você. Essas serão as palavras que serão proferidas pela boca do santo e perfeito Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Por isso, irmãos, portanto, dessa forma, viva sentindo-se absolvido por Cristo, porque é Cristo que te torna absolvido diante de Deus. Você é um perdoado, você é o perdoado, você é o redimido, você é o santificado, você é o aperfeiçoado, você será o glorificado. Quando você recebe o autor dessa absolvição, que é Jesus Cristo. Não viva condenado. Se você vive condenado hoje, é porque você tem se inclinado para as coisas da carne. Mas se você se inclinar para as coisas do Espírito, se você aceitar a Cristo neste exato momento, você será selado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a marca, é a luz que diz que brilha
diante de Deus e diz: esse é meu. Deus diz: esse é meu. Esse ou essa é propriedade ou é propriedade minha, pertence a mim, porque ele na terra decidiu perder a sua vida por amor ao meu Filho amado Jesus Cristo. Esse é o diálogo. Essa é a realidade que você irá vivenciar quando você aceitar a Jesus Cristo. Afinal, você e eu que aceitamos a Cristo somos absolvidos. Somos perdoados em Cristo. Sinta-se absolvido neste exato momento. É Cristo que traz essa absolvição. Somente Cristo. Somente Cristo dará a certeza a você todos os dias da vida eterna, porque Ele já é a vida eterna e Ele te garante um futuro, viver para sempre ao lado dEle. Em nome de Jesus, que a verdade da palavra de Deus tenha entrado no seu coração e trazido a convicção de que você é eleito de Deus. Quando você aceita a Cristo, você é absolvido. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua família, a sua vida e que você viva a partir de hoje. Se você não vive em espírito, se você não anda em espírito, a decisão é única: aceitar a Cristo. E podes ter certeza que assim como eu me sinto habitado pelo Espírito Santo de Cristo, você também sentirá a mesma coisa. Até o seu último fôlego. Em nome de Jesus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Aleluia. Glória a Deus.